Para desenhar olhos em estilo mangá, eu sugiro que você leve em consideração pelo menos 3 aspectos essenciais. A saber, o primeiro desses aspectos é tamanho. O tamanho dos olhos em um mangá, um anime, costuma ser de 2 até 5 vezes maior que o tamanho dos olhos em outros estilos de desenho, em desenhos, padrões de desenho que são algo mais realistas, como aqueles vistos nos comics. E esse tamanho dá um grande destaque para a íris. Se você não sabe qual é a íris, é aquele círculo, aquela bolinha, tá certo? Colorida do olho, que pode ser castanha, azul ou verde, tá bom? O que nos leva a um segundo aspecto de importância, o brilho. Estão vendo essas representações aqui, essas manchas branquinhas, tá certo? Caso o olho fosse colorido, nós deixaremos esses contornos aqui, essas áreas em branco, pois essas áreas representam o brilho dos olhos, tá certo? O brilho nos olhos, gente, costuma ter um grande destaque. O brilho nos olhos, né, dos mangás, dos personagens de mangás e animes, eles têm um grande destaque. Eles trazem muito da beleza comumente associada a esse padrão, tá certo? De olho. Por fim, um terceiro e não menos importante aspecto, de fato eu diria que o aspecto mais importante de todos, sobre esse eu não quero apenas falar a vocês, tá bom? Eu gostaria de demonstrá-lo, eu gostaria de mostrar aqui para vocês como fazer um olho, como desenhar um olho dentro do estilo mangá, levando em consideração esse terceiro aspecto de importância, repito, o mais importante dos 3. Vamos a isso então. Vamos desenhar um olho em estilo mangá, passo a passo, tá bom? Junto comigo, certo? Mas para isso, gente, eu vou ter que falar sobre ele desde já. Vou ter que revelar a vocês, não tem jeito, pessoal. Terceiro aspecto é a estrutura poligonal. Contornos poligonais. Gente, os mangás, eles são figuras cartunescas, seguem padrões geométricos simples, combinam retas e curvas de maneira harmoniosa, de maneira equilibrada, o que quer dizer que não há um predomínio nem da curva, nem da reta no tocante ao desenho de olhos em estilo mangá. Existe um equilíbrio entre curvas e retas. Professor, o que você desenhou aí foi uma casinha? Parece, né? Poderia ser uma casinha torta, certo? Ou não poderia? Gente, mas na verdade, essa casinha, ela pode facilmente transformar-se em um olho em estilo mangá, dado o aspecto poligonal inerente à estrutura dos olhos, tá bom? Você duvida? Então, percebam de uma vez por todas. Essa casinha tortinha de telha torta se assemelha, gente, a uma infinidade de olhos dentro do padrão anime, dentro do padrão mangá. Aqui, ó, na parede, indo até o teto, nós temos um ovinho que é a íris. Um ovinho? Sim, um ovo de Páscoa gigante. Só que teve o seu topo aqui, ó, essa seção de cima, cortada, seccionada, certo? Restando essa porção aqui de dentro. Concordam comigo? Conseguem enxergar? Isso aqui, gente, será a nossa íris. Essas manchinhas que às vezes vêm desenhada, né, nas embalagens dos ovos de Páscoa, serão as manchinhas brancas que representarão a íris dos olhos. E aqui ao centro, pessoal, nós temos uma elipse pretinha que representará a pupila, tá certo? A retina, essa bolinha pela qual entra a luz, que se retrai quando há um excesso de luz no ambiente, que se expande quando há pouca luz, certo? Professor, isso ainda não parece um olho, não. Isso ainda não parece um olho em estilo mangá, não. Bem, a estrutura é basicamente essa, pessoal. Claro que esses cantinhos aqui do polígono
dessa estrutura poligonal, eles precisam ser sutilmente abaloados. Nós também precisamos retirar aqui algumas linhas guias que servem apenas de esboço, tá bom? Mas paulatinamente, reparando isso aqui, ó, certo? Nós vamos chegar a uma estrutura comum a maior parte dos olhos desenhados dentro do estilo mangá. Basta retocar essas linhas de esboço, tá bom? O mais importante a saber aqui nessa aula, o mais importante a se entender, é essa estrutura poligonal, semelhante a uma casinha de telha torta, como a que eu esbocei aqui para vocês. Se vocês dominarem essa estrutura, se vocês primeiro se conscientizarem a partir de agora, a partir desse vídeo, se conscientizarem dessa estrutura, da presença dessa estrutura em diferentes olhos, e após essa conscientização, passarem a reproduzir olhos seguindo esse modelo, gente, vocês não estarão desenhando absolutamente todos os olhos em estilo mangá, mas boa parte deles vocês estarão desenhando sim. Claro, existem diferentes formatos de olhos, mas todos eles seguem esse raciocínio estrutural. Todos eles de alguma forma se relacionam, certo? Com essa estrutura poligonal. Tá bom, pessoal? Olha só, acima aqui do contorno superior do olho, nós temos a pálpebra, né? Uma linha que segue a mesma direção, é mais fininha, que representa a pálpebra, tá bom? E mais acima nós teríamos, né, também algo semi-reto, né? Nós teríamos aqui as sobrancelhas, tá bom? Claro que essas linhas estão esboçadas, elas precisam de retoque para se tornarem semelhantes ao olhinho que eu fiz a princípio, tá bom? Que abre o nosso vídeo. Mas a estrutura, gente, é basicamente a mesma, certo? Então, pessoal, terceiro e mais importante aspecto dos três que eu citei, mais importante que o tamanho, mais importante que os brilhos, né? O excesso de brilhos, o tamanho dos brilhos, lembrando que os brilhos chegam a ser maior que a retina, tá certo? Num olho mais realista, o brilho é bem sutil, aqui ele é gigante. Porém, mais importante que tamanho e brilho é o quê? A estrutura poligonal, rapaziada. A estrutura poligonal, esse eu quero que vocês assimilem, tá certo? Tenham em mente quando estivermos desenvolvendo o nosso próximo vídeo aqui, disponibilizando o nosso próximo vídeo focado em desenho mangá, em desenho em estilo anime, certo? Posso contar com vocês? Vocês vão lembrar disso, eu preciso que vocês lembrem disso para que eu avance no conteúdo aqui das nossas exposições, das nossas oficinas e das nossas aulas. Se você ainda não conhece o canal, aqui nós falamos sobre desenho em estilo comics, desenho em estilo mangá, tá certo? Estou sempre passando dicas de desenho aqui para vocês, sobretudo mostrando passo a passo alguns desenhos de interesse, tá bom? Então é isso. Inscreva-se no canal, deixe uma curtida, deixe um comentário se você gostou desse conteúdo e até um de nossos próximos vídeos. Te vejo lá.